É isso aí, pessoal. Hoje, na gravação do meu segundo podcast, eu trouxe uma pessoa muito especial. Ela vem acompanhando a minha vida por 1 ano. Eu tenho um carinho gigantesco por ela. Seja bem-vinda, Camila Bittencourt. Camila Bittencourt, cristã, casada com Pablo e mãe do Yuri e do Kael. Nutricionista clínica funcional, especialista em fitoterapia, nutrição ortomolecular, nutrição esportiva de excelência, certificação internacional em nutrição esportiva e performance, nutrição na modulação hormonal e saúde da mulher. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz e achando incrível esse projeto. Tenho certeza que você tem muito a contribuir com todo mundo e as pessoas que você escolher aqui, eu tenho certeza que vão vir somar um pouquinho. Muito obrigada pelo convite. Obrigada você por ter aceitado. A Camila tem 20 anos de experiência como nutricionista. Ela vem trabalhando com mulheres e entendendo cada uma delas, as suas necessidades, a necessidade do seu dia a dia. E assim, gente, ela é um amor em pessoa. Camila, me conta como que a nutrição entrou na sua vida. Miliana, eu acho assim, a nutrição... Eu vou te contar um pouco da minha história, porque falar que eu me encontrei na nutrição, depois de tantos autoconhecimento, né? Eu gosto muito de ir para essa área, eu entendi que a nutrição, ela veio... Eu vim com o propósito da nutrição, né? Então, para você entender um pouquinho, quando eu sou filha... Eu tenho 2 irmãos, mas meu irmão mais velho é filho do casamento só do meu pai, o primeiro casamento do meu pai, e eu e meu irmão mais novo, casamento da minha mãe e do meu pai. E eu e meu irmão mais novo somos muito pertinho. Então, com 6 meses, quando eu desmamei, a minha mãe já estava grávida do meu irmão. E logo que eu desmamei, eu já apresentei uma intolerância à proteína do leite animal. Então, eu falo que a minha relação com a nutrição, ela começou aí. Quando eu desmamei da minha mãe, né, eu já comecei a apresentar uma relação aí, um vínculo com essa nutrição. A minha infância foi então marcada muito por restrições alimentares. Naquela época a gente não tinha variedade de alimentos que a gente tem hoje, né? Então assim, eu tenho um relacionamento com a alimentação muito grande. Então me marcou muito o não poder comer, o selecionar aquilo, né? Ainda mais aquele paladar infantil, aquelas escolhas infantis, eu não podia ter. E eu também desenvolvi ali uma ansiedade, né? Às vezes uma alteração de comportamento alimentar que me gerou um sobrepeso na infância. E a minha mãe sempre foi muito rígida, assim, muito correta com as coisas. E aí ela acabava me contornando ali, mas eu tinha essa questão do sobrepeso. E eu comecei a fazer natação com 5 anos de idade, até para controle desse peso, né? Mas a natação entrou como um esporte mesmo, e aí eu fui para a Federação Mineira, comecei a competir. Só que como eu tinha essa questão do sobrepeso, eu entendia que eu não podia comer de tudo, né? Então eu acabava restringindo muito a alimentação. Então eu lembro que quando a gente é federado, os treinos são bem intensos, né? Então eu passava 3 horas treinando, eu chegava em casa e comia um filezinho de frango, um bifinho, uma salada. Você vai lembrar, antigamente a gente tinha dieta do ovo, agora ela tá voltando, né? Mas eu vivia isso, né? E ao contrário, assim, muito perto de mim tinha o meu irmão, que também era atleta, e ele comia de tudo, e comia muito. E na nossa experiência ali do esporte, eu ficava por muito pouco dos pódios. E isso foi me marcando muito, né, ao longo da minha adolescência, tudo. Quando eu fui escolher a minha profissão, os meus pais achavam que eu iria fazer medicina, por exemplo, né? E eu não era uma hipótese para mim. Quando eu escolhi, eu encontrei ali a nutrição esportiva. Eu queria muito fazer educação física, mas não era uma coisa que eles, sabe, quando agrada. E aí eu procurando, encontrei a nutrição esportiva. O meu desejo era cuidar de atletas, então eu entrei na nutrição para cuidar de atletas
porque eu entendia que eu restringi tanto a minha alimentação e eu nunca tive orientação. E eu perdi muitos pódios por causa disso. Então eu entrei, eu com um propósito assim de trazer pódios mesmo para os meus pacientes, né? Então eu sempre entrei na nutrição e aí eu fiquei por esses 10 anos quase focada nessa parte esportiva, trabalhando muito com nutrição esportiva, com performance. E eu me encontrei na nutrição, eu falo que é um chamado mesmo, né? Mas a gente não tem essa percepção. É um feedback assim que eu tinha muito das minhas amigas, logo ali em Araxá, quando eu tinha clínica, o início do consultório, tudo, as meninas falavam muito isso. Não parece que você está trabalhando, né? Você faz de um jeito que você gosta daquilo. E a nutrição era isso. É como se eu procurasse para cuidar de mim, mas tentando levar para os outros aquilo que eu não tive, né? Que eu senti falta. E aí eu fiquei 10 anos trabalhando com esse pessoal de alta performance, esporte, mountain bike, triatleta. Eu atendi muitos pacientes que iam fazer Transandes, a travessia, né, do deserto. Então trabalhava com aquela nutrição estratégica. E eu me aprofundei muito na parte clínica, porque antes de ser atleta, Emiliana, você concorda comigo que tem um ser humano ali? Sim. Então a gente vai tratar, a gente vai cuidar de uma parte clínica dele para que aí a performance ela apareça. E hoje a gente entende, te cortando, que tá tudo interligado, né? Exatamente. A parte física com a parte mental e assim, é totalmente ligado uma coisa com a outra. Isso, e aí eu nunca parei de estudar. Foi assim que eu formei, né, eu entrei para uma especialização em nutrição funcional. E a nutrição funcional é esse olhar integrativo, onde a gente consegue olhar o paciente como um todo e não só na questão, por exemplo, performance. Eu vou cuidar desse organismo como um todo. A nutrição funcional traz para a gente esse conceito, essa integração de corpo, mente e espírito. Então isso foi a base da minha formação, assim. E eu cuidei dos meus pacientes atletas assim. Até então, por mais que eu tivesse saído para a faculdade, tudo, eu tinha uma rotina de muito esporte, de muita atividade física, trabalhava muito, mas eu ainda continuava praticando. Acompanhava meus atletas. E aí até que eu fui mãe. E aí muda o cenário completamente, né? E quando você cuidava desses atletas, assim, o que dá para perceber não, todo planejamento, né, nutricional, físico, esporte, ele é muito individual. Você não consegue fazer em série, Exatamente. Né? Então, assim, essa dedicação com seus pacientes, esse acompanhamento, ele era muito único. Totalmente individualizado. Desde sempre. Isso é uma característica minha e foi um princípio do meu trabalho, né? Para mim não existe um paciente que é igual ao outro. Então eu preciso de tempo para conhecer a sua história, eu preciso de tempo para entender o seu contexto, eu preciso de tempo para entender da sua rotina, a sua necessidade, o seu desejo, o que eu preciso para você atingir aquele desejo seu, e aí eu elaborar alguma coisa. Então, assim, as dietas, né, as estratégias que a gente vai montar, que eu prescrevi ao longo da minha vida ali dentro do consultório, sempre pensando na individualidade, sempre personalizando para cada questão do meu paciente, entendeu? E aí você se formou, atendeu, assim, se dedicou aos atletas, né, de alta performance por 10 anos. E aí você foi mãe, correto? Isso. E aí, quando a gente é mãe, várias coisas mudam, né? Até, assim, principalmente no nosso corpo. E aí que veio, por exemplo, a sua mudança de foco? Foi aí que veio esse despertar para olhar para a mulher? Como é que foi essa transição? Então, quando eu descobri a gestação, eu ainda estava em Araxá. E para mim, Emiliana, eu sempre tive no meu coração forte que eu queria viver a minha família.
Então, enquanto eu pudesse conciliar a nutrição ali com a minha vida, eu iria conciliar. Então, eu casei e aí eu fiquei em Araxá, a Pablo em Goiânia, a gente ficou ainda distante. Mas quando eu estava grávida, eu já não podia mais isso. E aí, a partir do momento que eu mudo de cidade, eu perdi a minha cartela de pacientes, né? Sim. Eu iria deixar os meus atletas. Por mais que, assim, eu tinha a sensação de dever cumprido, mas ao mesmo tempo eu tinha um relacionamento de 10 anos com eles. E aí, quando eu mudei para Campinas, eu me dediquei a ser mãe e alguns pacientes migraram comigo para online. Uma característica dos meus pacientes é que eles me acompanharam assim a vida toda. Então, eu tenho um paciente que está comigo de 2011 para cá. E aí, Emiliana, eu falo de atletas e meus pacientes, mas eu atendia mulheres. E essas mulheres atletas, e eu acompanhava elas em várias fases da vida. Então, eu acompanhava elas quando elas estavam preparando para casar, acompanhava elas quando elas estavam gestando e conciliando com a vida esportiva, certo? E a mesma coisa eu comecei a perceber em mim, como mudou a minha vida, né? Quando eu estava me preparando para casar, como eu lidava com a minha alimentação, com a minha rotina. Quando eu engravidei, tudo que mudou. E a maternidade me trouxe esse olhar mais empático para a mulher. Porque quando eu montava um cardápio, eu montava com aquele pensamento, com aquele intuito de coach, né? De treinador ali. Então, eu falava com elas, o horário tem que ser assim, papapá. E uma vez numa consulta, uma paciente, eu falando com ela, por que você não vai treinar às 5 da manhã? Se a rotina da vida não dá tempo, né? E ela falou pra mim assim, ela ficou me olhando e falou, quando você tiver filho, você vai me entender. E aí, ali na gestação, a minha percepção de tudo já foi mudando, né? E as prioridades vão mudando. Então, nesse momento da minha mudança e a maternidade, ela me trouxe esse olhar, como a gente precisaria cuidar diferente dessa mulher. Sim. Eu não tinha essa consciência. E a minha vontade era ser paciente. Era ter alguém para cuidar de mim. Só que quando eu ia na minha médica, quando eu ia, né, nos profissionais ali que iriam me assistir, elas não tinham noção da minha demanda porque eu praticava muita atividade física quando eu engravidei a primeira vez. E aí as recomendações não batiam com aquela minha necessidade de antes, com a minha rotina. E eu comecei a perceber que existia uma lacuna ali, desse acompanhamento, desse tratamento, desse olhar para a mulher. E aí eu ganhei neném, veio a maternidade para mim super tranquila, a amamentação foi um desafio. E eu passava madrugadas tentando estimular a amamentação, tentando estimular no outro dia. E assim, eu estava sozinha em Campinas. Eu fui embora, não tinha uma rede de apoio. Então, eu tinha que dar mamar de madrugada, mas eu tinha que estar bem durante o dia para cuidar do meu filho, né? E aí eu fui percebendo essa demanda que era realmente louca, né? A demanda da mãe, ela muda de fato. E por mais que você tenha rede de apoio, por um bom tempo, o neném precisa da mãe, o filho precisa da mãe. E aí, eu fui fazer uma repescagem, eu entrei para uma mentoria de nutrição esportiva para eu voltar a atender. Uma repescagem de mim mesma, sabe? No sentido assim, agora já nasceu, posso voltar para os meus atletas. Eu fiz ali... Vou voltar à rotina anterior. Exatamente, vou voltar a trabalhar, então vou fazer uma repescagem para dar uma atualizada. Quando eu sentei para estudar, fazer a minha mentoria ali, aqueles ensinamentos que eram para eu aplicar por esporte... Serviram para você. E aí eu falei, gente, eu preciso disso. E aí eu comecei a transformar, vamos falar assim, a juntar toda aquela informação da nutrição esportiva ali com o meu momento, com a minha necessidade de falar, mas é isso que a mãe precisa, sabe assim, eu preciso que ela recupere rápido, eu preciso conter esse estresse, eu preciso modular esse cortisol.
o organismo, né, a mãe muda muito ali a questão hormonal e não volta, nascer o filho volta. Porque hoje em dia as mulheres, né, falando especificamente de mulher agora, né, elas têm uma sobrecarga. Então tem o trabalho, tem filho, algumas têm filhos, né, outras estudam, fazem exercícios e a gente sempre está em busca de melhor. A maioria das pessoas, né, estão em busca de sempre estar melhor no corpo, na mente, né, enfim, a vida. E o que eu percebo, assim, o que eu percebo hoje, quando eu consigo ter um olhar meu para mim, um olhar da sua instrução e dos outros profissionais que me acompanham, que a gente entra numa rotina de, por exemplo, assim, de tomar café, de estimulante, de outras coisas, de remédios às vezes para emagrecer e as canetinhas da vida, enfim, e a gente entra nessa vibe e não pensa. Foi nesse momento que você se encontrou de um esgotamento, talvez, né, da maternidade, porque quem é mãe sabe que principalmente quando é o primeiro, a gente sente mesmo, né? Exatamente. E sente tudo. Muda muito a rotina, né? E aí foi nesse momento que você, nesse alerta, nessa busca, né, que você, nessa mudança de chave, que você falou assim, não, eu tenho um nicho, eu tenho um olhar aqui que se eu não tô sendo assistida assim, eu consigo olhar os outros. Exatamente. Claro que assim, não foi tão redondinho, né? Mas aí eu entendi que eu precisava cuidar daquilo ali, que eu tinha todas as ferramentas. E a partir do momento que a gente tá naquela situação, e como eu tinha as pacientes que me acompanhavam, né? De muitos anos, elas também procuravam aquilo. Camila, como é que você está fazendo? Eu estou exausta. E aí eu comecei a atrair esse público para mim. E aí veio pandemia, meus atletas todos diminuíram o ritmo de treino, então eles não foram tanto para online, porque estava todo mundo parado de treino, e começaram a vir as mães, as mulheres que estavam com o filho em casa, que estavam dando conta da rotina em casa com o marido, e aí aquelas questões emocionais de trabalho. E eu comecei a aplicar tudo o que eu aplicava antes na nutrição esportiva para aquelas mães tolerarem aquele novo cenário nosso da pandemia, com o filho em casa, sem ir para a escola, com o marido em casa. Elas tendo que trabalhar, não tinham rede de apoio porque não podia ter funcionário em casa. Foi uma loucura ali. E aí eu aproveitei aquele momento, eu vim para Minas, né? E aí eu tinha minha rede de apoio de família e eu trabalhei muito naquele momento, Emiliana. E aí eu comecei a aplicar justamente tudo que eu entendia da nutrição esportiva para essas mulheres ter mais performance e conseguir lidar com aquela situação de estresse. E além de tudo, elas tinham que manter o ritmo de atividade física para a imunidade, para aliviar o esgotamento. Também, né? Exatamente. Então, foi como se eu usasse a pandemia para fazer um grande estudo de caso, sabe? E eu também vivendo aquilo ali, né? E aí foi mudando o meu perfil de atendimento, foi mudando. E aí o engraçado, Emiliana, que é assim, eu acompanho as mulheres nessas diferentes fases, né? Para o casamento, para engravidar, uma necessidade diferente. E aí depois a gestação, outra necessidade, o pós-parto, outra necessidade. A gente que está com os filhos mais velhos e aí a gente querendo trabalhar de novo, realizar um monte de projeto e daqui a pouco vem a menopausa. Então, eu tinha pacientes em todas as fases. Então, eu comecei a entender que eu precisava muito ajudar a entender mais desse metabolismo que é tão único. O metabolismo da mulher, ele é de fases. Nós temos várias fases ao longo da nossa vida e a gente tem fases ao longo do nosso mês. E eu precisava cuidar delas com um olhar diferente. E aí foi mudando meu nicho, foi mudando a minha percepção. Para eu não falei assim, eu vou mudar de nicho de uma hora para outra, sabe? Foi vindo esse público. Isso, foi uma transição e até assim, de afinidade.
porque eu não conseguia mais estar no esporte, eu não me identificava mais, né, com um triatlon da vida, com um mountain bike da vida, eu não me identificava. É porque você já estava num outro momento, né? Exatamente. No momento mãe também, né? Exatamente. E Camila, assim, quando você começa a entender esse todo, o que eu percebo é que muitas vezes as mulheres, elas demoram para se olhar, para buscar, né? E muitas vezes elas se sentem culpadas por isso, por se priorizarem em alguns momentos. Sim. Desse tempo todo que você vem trabalhando com mulheres e vem cuidando delas, por que você acha que a gente demora para se olhar e se culpa às vezes de se pôr em primeiro lugar? Eu acho que a maternidade, Miliana, ela traz essa mudança pra gente, né? Aquele instinto maternal, aquele instinto de cuidar, ele sequestra a gente da gente, porque agora você tem um ser que você tem que dar conta, né? E nesse momento que você dedica ali ao seu filho, é como se na nossa cabeça cuidar do corpo fica fútil, cuidar de mim é bobagem, eu não preciso disso agora. E o filho ali, a cria da gente, é como se ela bastasse pra gente, né? Então eu acho que a maternidade, ela traz esse sentimento de completude pra gente. E aí, nesse momento, é muito fácil a gente se esquecer, a gente se anular. A rotina sobrecarrega a gente, né? Ela sequestra a gente da gente. Então eu falo que assim, a gente precisa vigiar muito para não deixar acontecer esse esquecimento, né? Porque a gente chega no limite, né? Você se esgota de todas as formas, fala assim, nossa, tem alguém aqui, né? Eu vou cuidar dela. Exatamente. Mas você concorda comigo, Emiliana, que assim, nós fomos criadas para estudar, para passar bem numa universidade, para ser uma boa profissional. Em algum momento da nossa geração aí, esqueceram de falar pra gente que a gente ia ser mãe. Esqueceram de falar pra gente como é que seria cuidar de um filho. Esqueceram de contar pra gente como é que ia ser o casamento, né? Então ninguém prepara a gente para isso. Me prepararam para estudar, me prepararam para entrar numa boa faculdade, me falaram que eu precisaria ser uma boa profissional. Sim. E aí o mãe era um desejo do coração, um instinto meu, né? Que a gente vem com ele, mas a gente não foi preparado. Então eu acredito que a hora que chega a maternidade, muitas das mulheres, elas se assustam. E aí é um completo despreparo, né? Porque a gente não recebeu o manual, né? E aí é uma hora que a gente precisa conectar demais com aquele nosso momento. E eu falo assim, que a maternidade, ela é cruel com a mãe, né? Porque você se perde completamente. Você estava fazendo uma outra coisa da sua vida e chegou aquilo ali. E aí a gente se conectar com esse momento, olhar pra gente com mais carinho, se permitir também viver um luto, porque eu falo que a maternidade é um portal ali que você vai viver um luto de quem ficou lá para trás. Você nunca mais vai ser solteira, você nunca mais vai sair de casa sem pensar que horas que você vai voltar, você nunca mais vai sair de casa sem deixar alguém responsável pelo seu filho. E a gente perde, não a individualidade, mas você não consegue pensar só em você. Exatamente. Né? Você tem que pensar na cria, no marido, enfim. No seu contexto. É uma dependência, porque a criança depende de nós por bons anos, né? Exatamente. E essa dependência, às vezes, por isso que eu acredito que muitas mulheres entram em depressão pós-parto, né? Porque assim, eles totalmente dependem da gente, né? E aí fica uma sobrecarga gigante, porque é uma rotina que você não sabe lidar com ela, é uma demanda, se estiver amamentando ou não, existe a demanda, existe uma mudança fisiológica ali, os hormônios, uma cascata, um boom de hormônios que está mudando esse organismo. E aí, Emiliana, o que eu fui entendendo ao longo desses anos é que esse boom de hormônios, ele não é só ali. Porque eu tenho o meu mais velho está com 6 anos, Yuri está com 6 anos. Essa noite passada eu acordei 3 vezes.
Eu fui dormir 2, acordei 5h30 e em 2, 3 horas e meia eu levantei 3 vezes na minha cama. Um acorda com vontade de fazer xixi, chama o outro. Então, assim, é uma demanda que não vai acabar de uma hora para outra. Se os filhos dormem à noite, e estou dando um exemplo, né? Não que todos os filhos vão ficar acordando a madrugada toda, mas é uma demanda que não vai acabar tão cedo. Então, não é só ali o pós-parto. A partir do momento que você foi mãe, a sua demanda é diferente para sempre. Hoje, pensando aqui, né, no nosso cenário, que é um pouquinho diferente, você tem o Pedro que está da idade do Yuri, mas tem o Matheus que está mais velho, é outra demanda com o Matheus. Totalmente. Mas ele também, você vai perder sua noite de sono pensando em algumas coisas do Matheus. Então, para sempre vai existir uma demanda, uma sobrecarga, né, pra gente. Porque aí, além de ser mãe, a gente aprendeu a sonhar lá atrás, a gente aprendeu que era pra gente ser uma boa profissional, a gente criou expectativas, a gente fez projetos, né? E aí agora, ou a gente cede a isso. No meu coração eu não quis ceder, porque como eu te falei no começo, a nutrição eu acho que ela me escolheu, eu vim com essa missão e eu não quis abrir mão. Então aí eu entendi que eu precisaria fazer com que eu desse conta disso, com que o meu corpo fosse capaz de tolerar os meus projetos, os meus sonhos e a minha maternidade não ficasse comprometida. Então eu venho trabalhando muito em cima disso, sabe? Não é a maternidade que é exaustiva, não é a maternidade que acaba com a gente. Vai existir uma demanda, mas a gente precisa trabalhar essa consciência. Mas é como você falou, as mulheres, elas vão se perdendo. Elas se perdem ali naquele primeiro momento. E uma coisa que eu acho que a gente precisa é investir nesse autoconhecimento para trazer a gente de volta. Para trazer clareza, né? Também. E você acredita, né? Com certeza você acredita, mas como que uma alimentação equilibrada, o controle hormonal, como esse cuidado todo que vem também da nutrição e não só da parte de ginecologista, essas coisas, como que você acredita que isso é importante, como que as pessoas podem se despertar a olhar para isso? Miliana, o nosso corpo, a gente tem que pensar o seguinte, o princípio o nosso corpo é uma máquina, né? Sim. Imagina um carro, ele não vai andar para sempre sem combustível, você vai ter que parar e colocar. A gente precisa de combustível, a gente precisa ser recarregada, a gente precisa ser abastecida para a nossa máquina continuar funcionando. Então, isso tudo que eu te falei, de toda a demanda da mulher, existe a nossa demanda fisiológica por essas fases da nossa vida que a gente passa, né? Então, imagina uma máquina que funciona com essa demanda de estresse e ainda que ela passe por vários momentos dentro de um mês. Nós somos cíclicas. Então, dentro de um mês eu tenho 3 Emilianas, ou 4, ou 5. Sim. E esse organismo, ele precisa ser olhado de forma particular em cada um desses momentos. Nosso corpo é formado por células que são formadas por nutrientes. Então, toda a resposta de metabolismo, toda a energia, toda a renovação de célula, toda a produção de hormônios, toda célula, eu quero renovar minha pele, eu quero renovar cabelo, eu quero que a minha unha cresça, eu preciso de nutriente. Meus hormônios, para eu restabelecer um hormônio, eu preciso de nutriente. Então, a alimentação, ela é base, ela é alicerce ali para o funcionamento desse organismo, né? Tanto para que aconteça um equilíbrio hormonal da mulher ao longo do mês, mas também, por exemplo, para produzir neurotransmissores, que são sinalizadores do nosso sistema nervoso central. Então, para te estabilizar as emoções, para te ajudar no cognitivo. Todo mundo fala, cabeça de mãe. Sim. A nossa cabeça, ela está atenta a várias funções, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, a gente pensa em muita coisa o tempo todo, a gente toma várias decisões. Que cansam, que eu falo assim, que o tanto de tomada de decisão que a gente tem num dia chega às vezes a ser exaustivo. Exatamente, por quê? Porque seu cérebro consome nutriente, ele está te pedindo nutriente o tempo todo para produzir todas as substâncias para você pensar. Então a mãe tem uma demanda
além, porque você não pensa só na sua vida, você toma decisão Sim. pelos filhos todos que você tem, mais a empresa, mais o marido, mais a casa, mais o funcionário, mais as compras, Sim. mais tudo que está acontecendo. Então, o seu cérebro, ele precisa ser abastecido. A alimentação, Emiliana, ela é base, né? Então, o nutrir é o combustível para a nossa vida. Então, não tem como a gente viver essa jornada sem pensar que a gente precisa de um abastecimento. Sim. Ô Camila, e falando nisso, uma coisa que me chamou a atenção porque nós temos uma relação de... Eu sou sua paciente, faz 1 ano, e a minha vida mudou muito de lá para cá, né? Então, assim, eu também cheguei com esse esgotamento que nós conversamos, pedindo arrego, né? Falando, Camila, meu corpo não tá acompanhando minha cabeça. Exatamente. Né? Não fazia exercício físico, enfim. E aí, o que me chama a atenção é que quando você vai... que você também pediu para que eu fizesse um pacote de 12 sessões, eu acho que foi, porque você não atendia individual. Tipo assim, eu ia lá uma vez e sumia. Você não ia conseguir me dar um resultado, né? O porquê disso? Como que funciona assim no dia a dia com outras pessoas? O que acontece, Emiliana? Uma consulta isolada, ela serve para eu fazer um mapeamento do seu cenário. E eu posso até falar, o caminho é ir por aqui. Mas a minha proposta para vocês é de um acompanhamento. Eu vou precisar trabalhar estratégias ao longo do seu ano, ao longo das suas fases. Eu preciso de tempo para eu te conhecer e ter como fazer as modulações. Então, foi o que eu te falei, Emiliana. Vão ter situações dentro do mês, vai ter fases de eventos, vai ter viagens, vai ter férias, vai ter um estresse inesperado. E aí a sua demanda muda. Então eu preciso estar em contato com você, porque a nutrição, ela vai te dar o suporte, ela vai te ajudar, ela é a base. Então a nutricionista, ela não é para você ir lá pegar uma dieta que está na gaveta, ela é para você dividir as suas necessidades para eu te dar a condição de você passar por aquilo. Porque assim, outras experiências, né, de outras nutricionistas é uma coisa muito robótica. É tipo massa, né, gordura e o cardápio é esse aqui e pronto, acabou, daqui 30 dias a gente se vê. E o que eu vejo que você faz é tipo assim, um questionário primeiro, né? Porque assim, você quer saber de como que tá a vida. Na verdade, é uma psicologia misturada aí junto com... porque é o nutrir corpo, mente e espírito, né? Então, aquele nosso bate-papo ali, eu preciso entender aonde que tá faltando nutriente. Quando eu falo de nutrir o espírito, a gente conversa. Como é que tá a parte de espiritualidade? Você tá indo à igreja? Como é que tá essa parte? Você tá bem? Está conectado? Está conseguindo estar em oração? Você tá frequentando? Então, eu converso de tudo. Por quê? Porque o nutriente que eu acredito que vai ter um resultado na sua saúde completa, entendeu? Então, o meu olhar é de completude para o seu corpo. É um olhar, a gente fala que é um olhar holístico, né? Eu olho de forma integral para o seu organismo para te trazer esse bem-estar, essa sensação de saúde, essa sensação de realização e te dar condição de ir para o próximo nível que você deseja. As minhas pacientes, Emiliana, o meu público, né, o meu perfil, são mulheres que têm grandes projetos. E aí eu preciso cuidar desses pontos, porque a hora que ela tiver que lidar com grandes estresses, ela vai ter condição. O corpo vai estar preparado. E o corpo, a mente, né, vai estar preparado. E assim, tudo muda a cada mês, né? O cardápio muda por mês, os complementos mudam por mês, e isso vai deixando a gente até numa intimidade, num conhecimento assim, que é mais fácil para você entender a necessidade, né? Exatamente. A minha metodologia, eu desenvolvi o Renoves pensando justamente em pontos chaves que eu poderia contribuir com o seu organismo.
Então, quando a gente pensa assim, a mulher está esgotada, a mulher está cansada, tem pontos que eu acredito e que eu comprovo todos os dias no consultório, ao longo desses anos todos, que são ralos de energia. Então, o Renove-se, ele foi uma metodologia pensada justamente nisso. Eu vou tampando os ralos e te trazendo formas de, vamos falar assim, de que você consiga sentir a sua energia ali dentro do seu organismo, né? Se eu estou falando de ralo de energia, tinha algo que estava deixando ir embora. Sim, estava indo embora. Então, eu desenvolvi essa metodologia pensando justamente nisso. E esses pontos chaves de acordo com essas fases da mulher. Vou dar um exemplo de você, se você me permite. Pode. Quando você chegou para mim, que você falou, Camila, o meu corpo, ele não responde, ele não corresponde à minha mente, né? Então eu tenho ali uma cabeça que trabalha muito, que exige muito, que quer energia, que quer que o corpo movimenta, mas ele não vai. E aí eu preciso cuidar para que chegue nutriente e fique no seu organismo. Então eu preciso cuidar da sua digestão. Eu preciso assegurar que você está recebendo bons alimentos, mas que você está digerindo, processando, utilizando, armazenando e excretando esses nutrientes. Então um ponto chave ali, eu tinha que cuidar da sua digestão. Mas a sua energia, ela também me diz muito da sincronicidade dos seus hormônios. E às vezes a gente chega assim, Camila, muitas de vocês chegam assim, Camila, eu acho que eu tô fazendo uma menopausa precoce. A gente acabou de ter filho, nem sempre vai ser a menopausa, mas é que a gente tá tão desgastado, tá tão sem recurso para produzir nossos hormônios, que a gente começa a entrar realmente num climatério muito antes da hora. E aí a gente vai nutrir, a gente vai começar a estabilizar e sincronizar esses hormônios. Só que os hormônios, a saúde hormonal também começa no intestino. Então, por isso eu comecei cuidando do seu intestino. Aí eu regulo os seus hormônios. Só que, Camila, bomba, vou ter que resolver 1000 coisas e eu não tô dando conta de seguir a dieta. Emiliana, volta aqui que eu preciso dar um suporte pro seu sistema nervoso central. Daí eu entro com os adaptógenos, eu entro com neuronutrição, que é para abastecer o seu sistema nervoso central. E aí eu te dou condição de você trabalhar mentalmente também. Sim. Emiliana, a gente estabilizou tudo, agora você tem energia, eu preciso que você vá para academia, porque se você não for, daqui eu não consigo sair. Você já está abastecida, só que o exercício, ele também é um nutriente para o seu músculo. Então, eu preciso agora que você comece a fazer seus treinos. Então, assim, a gente vai evoluindo. O acompanhamento me dá a condição de evoluir condutas com você. Então, por exemplo, você falar para mim, Camila, qual que é a melhor dieta para uma mãe cansada? Depende. Depende do momento que ela tá, depende de como eu vou entender aquele cenário e da urgência daquele organismo. Então, eu preciso desse mapeamento e aí eu vou acompanhando ela para eu conseguir dando esse suporte. E você vai tendo tato também para saber a hora de pedir, né, de dar uma forçadinha, igual você fez no meu caso com a questão do exercício físico, né, porque ali naquele momento já era mais corpo mole, antes eu não tinha condições, exatamente, né, vamos dizer, mas aí você vai tendo tato pra pedir, pra dar uma forçadinha, pra afrouxar pra alguém, que vai depender da fase ali, do momento que aquela pessoa tá vivendo. E um exemplo lindo é você, porque você não gostava de ir. Meu primeiro pedido para você foi: encontre alguma coisa que você gosta. Camila, fui, mas estou passando mal. Troca de exercício. Aí, Camila, eu tô conseguindo ir uma vez por semana. Tenta ir 2. Sim. Tenta ir 3. Agora nós estamos indo quantas vezes por semana? 5. Então é um processo, né? Não é uma prescrição engessada. O ideal é 7. O ideal é 7. O ideal é 2 vezes por dia, você tendo energia, entendeu? Então não tem teto pra gente. A gente só precisa ir sentindo vocês. E como que, assim, para você levar uma conscientização para essas mulheres, que também serve para os homens, né? Assim, a alimentação, o espírito, a mente, o exercício físico, todo esse, como que cada ciclo desse complementa para uma boa performance? O nosso corpo, ele não trabalha sozinho,
ele funciona integral, né? Então, se você está com uma demanda mental, você sente dor no corpo. Correto. Vamos dar um exemplo rápido, um exemplo recente nosso aqui. A gente teve a questão de falecimento da sua avó no mesmo dia da minha tia, né? E foram perdas significativas pra gente. Dependendo do nível de preparo que você se encontra para lidar com aquela situação, você sente dor física, você sente dor no músculo, Sim. Você sente dor no corpo mesmo, né? Além daquela dor no coração, né? Mas você sente o seu corpo pesado, cansado, né? Uma dor mesmo na musculatura, porque está relacionado. O cortisol é um hormônio de liberação. Quando a gente está estressado, ele é liberado no nosso corpo. E o cortisol, ele é catabólico, ele quebra a massa muscular. Ele é uma inflamação do nosso corpo, então vai doer o nosso organismo, vai doer o nosso corpo. Então, tudo está relacionado, né? E quando eu falo, a nutrição espiritual, o que ela vai impactar nisso? Emiliana, imagina comigo que é científico, né? Hoje a gente tem ciência. E os estudos começaram em 1980, mais ou menos, a validarem a espiritualidade como uma resposta, assim, fisiológica no nosso organismo, né? Então, a ciência já vem estudando o poder da espiritualidade. E o espiritual, se você tem conexão com o seu espiritual, você tem um espiritual bem trabalhado, obviamente você potencializa a sua mente. Você tem uma mente mais calma, uma mente mais leve, uma mente mais descongestionada, vamos falar assim. Então, se você não trabalha a espiritualidade, você está sempre na cobrança, no negativo, na sobrecarga. Fica mais frágil, né? Exatamente. E a gente fala assim, o nosso cérebro comanda tudo, né? Então, a partir do momento que você está com a cabeça extremamente sobrecarregada, você está mandando comandos para o seu corpo todo. Então, você vai sentir dor, você vai sentir cansado. Quantas vezes você deixou de ir num exercício porque você ficou esgotada do dia de trabalho? Antigamente, várias vezes, né? Agora Entendeu? menos. O que eu percebo quando eu tô esgotada ou quando eu tive um estresse a mais, vamos falar assim, o corpo não responde igual num dia que você tá ótimo. Você tá ótima, né? Isso eu consigo perceber bastante. Mas você consegue perceber que quando você está exausta e você vai e faz um treino, a hora que você sai, você fala, ainda bem que eu vim. Isso, consigo. Então, você consegue perceber comigo que o exercício, ele também é nutrição. Com certeza. Entendeu? E assim, é tanto que hoje eu faço academia, né? A musculação, que você tanto pedia, que eu não gostava, e tá indo bem. E semana passada, eu ainda falei assim, a energia tava sobrando, né? Tava tudo equilibrado, eu acredito, eu pedi falei, Ricardo, vamos correr? E aí, assim, eu sempre tive vontade de dar uma volta completa correndo no condomínio. Então, no primeiro dia eu não consegui, foi 70% eu consegui ir correndo. Aí no segundo dia foi menos, aí eu me frustrei, eu falei, pelo amor de Deus, não é possível. O treino estava mais pesado de perna. O treino estava mais pesado, eu tinha feito um negócio no dia anterior que eu não tinha nunca conseguido, né? Então, assim, aí nós estamos conseguindo acrescentar, além dos 5 dias, alguma coisa de cardio, alguma coisa assim. Não é o prazer, falar assim, você quer correr uma maratona? Ainda eu não tenho essa vontade, não é essa a questão. Mas é de fazer mais, sabe? Então o corpo parece que vai pedindo, né? A gente vai evoluindo, o corpo vai te pedindo mais, porque é bom para ele. Porque alivia, a hora que você tá ali no exercício, você tem liberações de substâncias importantes também que te relaxam, que melhora o seu sono, que melhora o seu humor com seus filhos, né? Então isso tudo vai ajudando. E outra, uma questão que eu falo, né, muito dentro do consultório para vocês, porque eu insisto na musculação? Porque o nosso organismo, Emiliano, os nossos hormônios, ele não gosta tanto de músculo, né? O hormônio feminino, ele tende a deixar a gente com a massa muscular mais baixinha. Só que quando chegar o climatério, quando chegar
a menopausa, automaticamente a nossa massa muscular vai embora. E aí, isso tudo que a gente está fazendo hoje, eu te garanto uma longevidade melhor, uma disposição maior. Eu acredito e eu quero viver até os 100 anos. Eu também. É isso que eu quero para vocês, entendeu? Mas eu não quero que a gente seja uma velhinha acamada, uma velhinha sem energia, precisando de cuidados. Não, eu quero que a gente esteja curtindo tudo isso que você está construindo agora. Então, a musculação, ela é importante para sustentar a sua musculatura. Eu falo que é um estoque. Né? Um estoque de quando a gente tiver velhinho. Não, e não é estoque, porque para sempre você vai ter que fazer, né? Porque o dia que você fica sem treinar, você já sente. Sai de férias. E tem uma coisa também em relação à musculação que eu percebi, é a questão, né, que eu passava mal. Então, assim, eu não entendia se era a minha pressão que caía, se era a questão da minha glicemia que baixava. Nós não entendíamos o que era, né? E aí eu percebi com o tempo, com o fortalecimento, o corpo regulou. Então, assim, eu acho que eu tinha fraqueza nos músculos, né? Sim. Sei lá, porque eu não podia puxar um ferrinho lá que eu já passava mal. Exatamente. Você estava totalmente destreinada, totalmente despreparada. Qualquer coisa além da sua rotina ia te trazer desconforto. E o nosso cérebro, Emiliana, ele é completamente inteligente. Ele quer te fazer sobreviver. Independente se é legal ou não, ele quer te fazer sobreviver. Então, se você está se sujeitando a um estresse maior, ele vai te avisar, aqui você vai morrer se você fizer isso. Então ele vai te levar para parar. Por isso que a gente precisa ter profissionais para ir treinando a gente, olhando, respeitando o seu momento, respeitando sua condição e ir evoluindo aquilo aos poucos. A gente trabalha no gradativo, mas a gente está mirando lá a sua evolução, entendeu? Mas sabe o que acontece? Igual você comentou da corrida, né? Camila, eu quero dar uma volta completa. A gente tem uma ansiedade que é nata do nosso coração, né? A gente quer pular etapas. E a maternidade, Emiliana, ela me trouxe... Eu, às vezes, o Pablo fala muito pra mim que às vezes, parece que eu tô em off, assim, né? Mas a minha questão com a maternidade é que eu sempre tô ali olhando os meninos e avaliando o quanto a gente afasta daquilo ali. Porque é a nossa natureza. O primeiro é arrastar, depois é engatinhar, depois é ficar em pé, depois é dar passinhos e cair. E se eles desistissem na hora que começou a rastejar? Eles não iam estar andando. A gente não estava aqui, você está entendendo? E aí o nosso coração ansioso, ele quer pular etapas. Por que você fica ansiosa? Eu dei uma volta correndo, no outro dia eu não dei conta, eu já fiquei frustrado. É um processo e a gente vai evoluir todos os dias. Só que a gente tem que respeitar o tempo de evolução. Se tem uma coisa que a gente tem dificuldade de lidar, é com o agir do tempo no nosso organismo. Com certeza. Né? E a mulher, a mãe, ela acabou de parir. Eu falo acabou de parir porque normalmente é as mais urgentes, né? Ela quer o corpo dela de volta. E aí ela quer essa urgência de fazer uma restrição, ela quer, diferente de você que ficou anos sem fazer atividade física, eu pego umas que acabou de parir e quer sair correndo. E é um extremo, você tá entendendo? Sim. Do mesmo jeito que a gente tem as mães que se abandonam, eu tenho aquelas mães que nem se conectam com o filho. Na urgência de voltar a ser quem ela não vai mais Não vai voltar. Né? Então eu falo nem que o corpo, nem nada. A maternidade, ela é esse processo de se reencontrar. E a gente ter a certeza de que a gente cuidar da gente vai refletir naquele nosso ambiente. Eu cuidar de mim, eu abastecer o meu organismo, eu ficar bem emocionalmente, eu estar equilibrada ali, eu me equilibro para lidar com o estresse do marido, para lidar com as demandas do filho, para lidar com as demandas do trabalho. Isso é muito claro, né, Camila? Porque quando a gente tá fora, vamos falar assim, né, assim, não tá se olhando, não tá se cuidando, eu percebo que você perder a paciência, ou às vezes você dá um grito, ou às vezes até a gente se afastar um pouco, uma fuga, né?
E aí, quando tudo tá alinhado, é mais fácil você lidar, você se conectar com aquilo. Sim, você tem mais tolerância. Tem uma pergunta, por exemplo, que eu faço no consultório, que é tipo assim, quando uma caneta cai, assim, tipo, alguém jogou uma caneta no chão, você fica irritada a ponto, tipo, gente, não é possível, sabe? Um exemplo, um suco da criança que derramou na mesa, você fica irritada com aquilo. E as mães falam no consultório, Camila, é incrível, eu ficava muito irritada, porque pro nosso cérebro pelo amor de Deus, eu vou ter que catar essa caneta que caiu no chão, né? Pelo amor de Deus, eu vou ter que limpar. Eu vou ter que limpar o suco. Eu vou ter que limpar o suco, porque é uma exaustão tão grande e de novo eu vou ter que fazer isso, né? Agora, se você tem energia, se você tem nutrientes, se o seu corpo está em equilíbrio, gente, você cata a caneta, você nem viu o que você catou. Verdade. Entendeu? Então, é a gente abastecer o nosso corpo para que os esforços, a gente está vendo, né, que existe a demanda, eu não estou tirando isso, eu sei né? Eu vivo a maternidade, então eu sei que é uma demanda e um cansaço genuíno, mas a gente abastecer o nosso organismo é mudar a forma com que a gente lida com essas demandas, né? E Camila, você acompanha muitas transformações com o método Renova-se, né? O que muda na vida de uma mulher e por que assim você indica, né? Por que você oferece acredito nele, e acredita nele? Por que você acredita nele? Emiliana, eu acredito nas famílias. E a nossa geração, ela é uma geração do descarte, é uma geração do divórcio, é uma geração de crianças abandonadas, criadas sem amor, sem afeto. E eu escutei muitas das minhas amigas do meu ciclo de convivência falar, eu não vou ter mais filho, porque no mundo de hoje, quantos casamentos eu participei e que hoje eles não existem mais. E aí eu entendi que se eu cuidar dessas mulheres, se eu levar essa nutrição que eu acredito, se eu cuidar desses pontos que são chaves, né? Se eu abastecer essas mulheres com energia, se eu cuidar desse equilíbrio emocional, se eu dar um suporte para ela na questão hormonal, na libido. Quando a gente fala de libido da mulher, não é só do relacionamento com o marido, mas a libido ela é de relacionamento com o todo, né? Com o mundo. Se eu contribuo com isso, essas mulheres elas vão sentir mais fortes, mais preparadas para elas sustentarem um projeto que é de Deus para nossa vida, né? Então eu acredito que as famílias são projetos de Deus e elas estão acabando porque a gente está vulnerável, a gente está sendo abastecido com tudo que é do mundo, com tudo que é vazio, com alimentos rápidos, com tudo que é prático, com uma rotina acelerada, com conteúdos vazios. Então nós estamos sendo abastecidos com tudo que desnutre o corpo, né? E aí o que eu tenho de proposta com o Renove é de fato fazer com que essa mulher ela sinta que ela está preparada para ser a base. Relacionamentos, casamentos, eles não são fáceis mesmo, né? Mas se a gente está disposta, se a gente entende... Se conhece, né? Eu acho que o autoconhecimento aí é muito importante. E se eu tenho essa condição, eu falo... quando eu converso com amigas que não são minhas pacientes, que elas são os meus estudos de caso, né? Quando eu estou em contato com essas minhas amigas, assim, que elas não vivem o Renove-se, vamos falar assim, eu vejo o quão o processo de desnutrição impacta nesse emocional, nessa capacidade mental de se aprofundar no autoconhecimento, sabe? Nessa disponibilidade para o novo, na disponibilidade. A maternidade, ela é um convite para você. Ela é um desafio, ela é um convite para você largar né? A gente fala que é um egoísmo, mas aprender a servir, que eu acho que é um desafio enorme pra gente. Então, o aprender a servir, a gente resgatar o papel da esposa ali pra gente conseguir fazer com que esse casamento, essa família continue saudável. E aí a gente tem que estar disposta a aprender. A gente tem que aprender todos os dias. E aí eu tenho que aprender a ser mãe, ser esposa, trabalhar e aprender.
Então, o Renove-se é isso. Para mim, ele é um projeto para restaurar famílias, para eu cuidar, para eu conseguir que as mães eduquem com amor, porque eu acredito no futuro, num futuro que tenha gente boas, né? A gente fala muito, esse mundo está muito difícil, mas ele está difícil enquanto crescer gente ruim. Gente despreparada, gente sem princípios, sem valores. Enquanto os bons não se posicionarem, né? Ô Camila, e muitas mulheres, elas se sentem culpadas, né? Igual nós falamos um pouco atrás, de se cuidar, de investir nelas, né? Como que você acha que encontrar esse equilíbrio, como que elas têm que fazer para não se sentir culpadas e não se negligenciarem, né? E não se deixar de lado achando que está fazendo alguma coisa errada. O nosso corpo, ele não é só estético, né? É difícil não falar da parte religiosa, Emiliana, mas eu vou falar um pouquinho. Eu sempre estudei muito e eu sempre procurei me atualizar com tudo que é científico. E essa vontade de entender cada vez mais, né, ela acabou no aprofundamento da Bíblia. E aí a gente começa a perceber que ali tem tanta coisa que a gente vai buscar tão longe e está tudo ali. Está na nossa mão e a gente não dá valor, né? Exatamente. E é bíblico que o nosso corpo é um templo. Né? O nosso corpo habita o Espírito Santo. Mas mais do que isso, a gente ter essa consciência de que ele é reflexo, ele é o espelho de como está lá dentro. Não é a vaidade. Se o seu corpo não está do jeito que você gostaria, com certeza lá dentro também não está. Não vai estar. Ele está doente. O que mostra aqui de fora é o que está gritando lá dentro. Então, o seu corpo é um pedido de socorro, seu corpo é um retrato do que você tem passado na sua vida, nas suas escolhas e no seu fisiológico. Então, não é sobre se enquadrar num padrão, não é sobre se comparar com outras, não é sobre procedimentos estéticos, é sobre você zelar daquilo que é o mais precioso na sua vida, né? Eu acho que a nossa saúde, ela é refletida no nosso corpo. Então, eu acho que as mulheres têm que ter essa consciência de que é óbvio que eu quero ficar bonita, esteticamente a gente gosta, a gente sente bem a nossa autoestima, né? E essa percepção, esse alto valor, mas deixa de ser fútil quando eu entendo que eu preciso dessa máquina para fazer bem para as pessoas, que eu preciso dessa máquina para realizar os meus projetos, que eu preciso dessa máquina funcionando para eu viver tudo que eu tenho para viver. Eu concordo, sabe, assim, essa parte espiritual, de uns 3 anos pra cá, que eu venho vivendo ela mais, assim, me dedicando e buscando e vivendo mais intensamente, né? E aí parece que vem ali, depois que você alinha essa parte espiritual, parece que todo o resto vai encaixando, vai alinhando e a gente tem uma força, porque na verdade você entrega a Deus e, né? Não que a gente vai cruzar os braços, não é isso. Mas é que você tem a certeza que tem alguém te olhando. E parece que vai dando um encaixe, assim, nas coisas que sei lá, é meio indescritível, né? Exatamente. Eu acho que é o alinhamento que a gente fala, né? Então, quando você está em oração, não quer dizer que você não vai ter que agir. Pensa comigo, oração, você vai ter que pedir e você vai ter que agir. Sim. Você vai ter que acreditar, você vai ter que entregar, mas você tem que fazer a sua parte. E esse alinhamento, Emília, essa sensação que você relata, eu acredito que é desse alinhamento com a vontade dele pra gente. Tudo acontece quando a gente entende o que ele quer pra gente e aí flui, né? Então, quando a gente está em oração, quando você está conectado, quando você trabalha no seu espiritual, tudo vai deslanchar, porque você consegue esse alinhamento, você consegue entender o que é a seu papel aqui. E de uma forma ou de outra ele vai clarificando o propósito, né? Exatamente. Então, assim, eu acredito que todo esse processo que você teve, né, na nutrição, de primeiro trabalhar com os atletas, depois ser mãe, e aí veio esse discernimento do seu propósito, que é cuidar da mulher, né? Exatamente.
E qual é uma dica assim que você daria para as mulheres, né, que acabaram de ser mãe? Porque muita gente acha que quando a gente é mãe, acabou, né? Tipo, não, você é só mãe, né? E assim, que dica que você daria para elas? Eu acho que a primeira questão é esse autoconhecimento, né? Investir nesse autoconhecimento, até como uma questão de empatia para entender desse processo, para sentir, se conectar com ela mesma e com o propósito que existe atrás do maternar, né? Mas quando a gente pensa nessa questão de corpo, Emiliana, depois, para uma pessoa que é mãe, para as mulheres em geral, eu falo que a primeira questão é a gente entender que esse nosso corpo é uma máquina e que você precisa abastecer ele, então não é qualquer coisa que vai fazer essa máquina funcionar. Segundo, há uma autorresponsabilidade, porque você é responsável pelos resultados que você está tendo, né? Pela rotina que você tem. Então, se a sua rotina não te favorece, é porque você não está organizando ela. Se você não está conseguindo lidar com as situações todas, se programe, organize e se priorize, né? Eu acho que a gente se priorizar não é como a gente estava falando da questão do culto ao corpo, mas é como uma vontade de servir bem, né? Então, a gente olhar para a gente cuidar do nosso organismo com esse propósito de estar bem, de viver aquilo ali de uma forma mais leve. E o conselho que eu daria é não se comparar. Eu vou te falar, Emiliana, que assim, quando eu estava grávida, eu ia à médica, eu tomei muita bronca da questão de peso. Porque eu ganhei mais peso do que seria da tabela normal. Sim. E eu sou nutricionista, imagina a pressão, né? E aí depois eu tive que estimular muito para eu conseguir amamentar os meninos. E como que estimula? Através dos hormônios, né? Então eu fazia a estimulação com fitoterápicos, mas eu precisava manter a minha prolactina alta. A prolactina alta não deixa você emagrecer. E aí eu voltei a frequentar a academia, voltei a fazer as coisas super acima do peso. E eu sou nutricionista. Então, se eu for pensar em tudo que as pessoas estão pensando de mim, eu não movimento, eu não faço meu movimento. Então, eu acho que um conselho é a gente esquecer que os outros estão para julgar a gente, né? A gente fazer porque tem que ser feito, fazer por nós, fazer pelos nossos e não entrar nessa paranoia da comparação, do padrão e a comparação até com a gente mesmo. Tudo tem tempo. Então eu acho que a gente tem que ser mais empática com a gente, mais conectada com o processo, com o que está acontecendo, com autorresponsabilidade. Eu estou fazendo a minha parte. Eu fui para academia acima do peso, mas eu estava indo na academia, eu estava fazendo a minha dieta, mas eu estava acima do peso e eu sabia por que eu estava acima do peso. E aí, tô nem aí mas a prioridade era amamentar. Exatamente. Né? Eu não tô nem aí pro que os outros estão pensando de mim, ou me julgando, ou não querendo consultar comigo porque eu tô acima do peso. É o meu momento, entendeu? Então, eu acho que é isso, é a gente entender da gente, se respeitar, mas fazer o que é nossa obrigação, né? Até porque, por exemplo, se você vai numa festa, né, num casamento ou num aniversário, você não vai em festa todo dia e nem todo final de semana. Mas se você pega pra ir, você não vai aproveitar só porque você é nutricionista? Jamais, né? Então eu acho que cada momento, cada situação, cada fase é uma e vai a prioridade de cada pessoa. Exatamente, o momento. Então eu acho assim, se tem um conselho que eu posso dar para as mães, é isso. É entender que você precisa se abastecer, você precisa olhar para você, se cuidar, com autorresponsabilidade, porque se estiver dando errado, a culpa é sua, se estiver dando certo, a culpa é sua. E essa culpa, Emiliana, a culpa no sentido de responsabilidade. Não é a culpa de, sabe aquele sentimento negativo? A responsabilidade é sua. Então, a autorresponsabilidade. E não se comparar.
Acho que ter mais empatia com a gente mesmo. Muito bom. Agora, nós vamos fazer um bate-bola. Eu vou falar uma palavra e você vai me falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. Combinado? Tá. Então tá bom. Saúde. Alicerce. Feminilidade. Essência. Maternidade. Uma jornada. Autocuidado. Eu acho que é um princípio. Família. Riqueza. Deus. Soberano. Rotina. Chave. Futuro. Hoje. Uma frase que te define. Domine todas as técnicas, entenda todas as teorias, mas ao tocar uma alma, seja apenas uma alma. Eu acho que essa frase define o que eu vivo da nutrição, né? Então, assim, eu gosto de estudar, eu procuro muito me atualizar. As minhas pacientes merecem, eu mereço, porque antes de cuidar de vocês, eu me priorizo, eu cuido de mim. Mas quando vocês entram ali no consultório, eu quero entender a sua necessidade. Então, é uma conexão, é o que a gente conversou lá no começo, né? É entender de cada pessoa. Então, essa frase, desde que eu ouvi ela a primeira vez, ela fez muito sentido para mim. Eu trago ela assim, como um princípio, sabe? Eu estou ali de alma, porque eu amo o que eu faço. A nutrição é para mim a minha missão mesmo. E eu estou ali para conectar com essas almas e conseguir trazer o melhor para esse corpo. Muito bom. E propósito? O meu propósito de vida, eu acho que o meu grande propósito é nutrir essas mulheres para que a gente sustente, resgate, que a gente consiga ter mais famílias restauradas, que a gente consiga ter projetos de Deus sendo sustentado aí no nosso mundo de hoje. Muito bom. É isso. Camila, nosso bate-papo terminou. Eu fiquei muito feliz de receber você aqui, de você ter aceitado o convite. É muito gostoso conversar com você. Tanto é que a nossa consulta dura 3 horas. Dura 3 horas. Foi assim, para mim foi muito gratificante e tenho certeza que para o pessoal que está olhando, principalmente para as mulheres, é muito esclarecedor e inspira, né? Eu tenho certeza que muitas delas, quem não se cuida, quem não se olha, vai ter uma outra visão, né? Vai procurar, cada um tem o seu caminho, né? Sim, mas vai sim. procurar os caminhos que cabem dentro da rotina, enfim. E que Deus te abençoe na sua jornada de nutricionista, obrigada, de cuidadora de almas. Nutrindo almas. Você é muito espontânea, muito alegre. Eu brinco ainda que você é colorida. Hoje você tá de branco e preto, mas você é a nutricionista mais colorida que eu conheço. É verdade. Né? Nem pensei, senão deveria ter vindo mais colorida. Mais colorida. E eu queria que você deixasse uma mensagem final e que você falasse das suas redes sociais. Miliana, eu fiquei muito feliz com o convite e feliz com esse projeto, né? Um propósito em pauta. Eu acho que você vai lembrar que quando foi? 2023, né? Eu fiz o Florescer e a primeira pessoa que veio na minha cabeça, assim, de convidado especial que iria contribuir com a gente na questão de evolução, de falar dessa jornada, dessa conexão com o espiritual, de ter um propósito de vida, foi você. Então, não tenha dúvida, né? Eu te admiro muito, amo de coração. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você, participando desse projeto que eu tenho certeza que vai ser incrível. Amém. E te agradecer pela confiança, obviamente, que é a minha paciente mais dedicada. E assim, de mensagem que eu gostaria de deixar isso, a nutrição é super poderosa. Eu acho que é um convite para a gente, esse abastecimento, esse renovo,
né? O que eu quero deixar de mensagem final é renovem-se. Isso aí. Renove-se, eu acho que todo mundo merece ser renovada, abastecida, nutrida, viver a vida com mais energia, com disposição, com tolerância, com paciência. E eu falo que a gente não tem que passar pela vida, né? Eu quero viver a vida. E aí, pra gente viver, a gente precisa estar muito bem cuidada. A maternidade não é exaustiva, eu acredito nisso fortemente. Eu acredito que existe uma demanda desafiadora e que a gente precisa olhar para essas mães com muito respeito, com cuidado, com zelo. E a nutrição é uma ferramenta poderosa nisso, né? As mulheres são base da nossa sociedade, no sentido de educar as crianças do futuro, de sustentar essas famílias que eu acredito nesse futuro. Então não tem como eu não pensar que se você é mulher, as mulheres que estão aqui ouvindo a gente, se você é uma mulher e não tem essa consciência do poder que é te nutrir, te abastecer, da sua responsabilidade no mundo, né, hoje na vida, seja de cuidar dos seus filhos, seja, né, de viver a sua vida, realizar os seus projetos, a gente tem um peso importante nisso, então que se cuidem. E as minhas redes sociais, @camilabittencourt.nutri, e acho que o Instagram é esse. Pode me seguir, que eu vou adorar. Eu tenho o Spotify, o Renovecast, que daqui uns dias você vai participar comigo. E o Renovecast eu trago sempre essas reflexões rapidinhas pra gente ouvir no carro, pra gente... Ontem eu falei de espiritualidade, provavelmente sai amanhã, justamente esse nutrir do nosso espírito, o quanto é poderoso isso. E então no Spotify Renovecast e no Instagram @camilabittencourt.nutri. E pessoal, se serve minha opinião, ela é muito validada por mim. Se eu tenho o equilíbrio que eu tenho hoje, tanto mental, hormonal, enfim, é graças a Camila, que vem se dedicando a cuidar de mim por um ano. Completo. Estamos nutrindo esta moça. Amém. Camila, obrigada. Obrigada. Fiquei muito feliz com o convite.